Boa noite, meus irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos a todos neste domingo de Páscoa, onde celebramos o mais insondável ato divino registrado na história da humanidade, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja, eu diria, o Senhor dos céus e da terra. Porque diz a palavra do Senhor que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesta oportunidade vamos dividir com a igreja que está reunida nos lares uma mensagem intitulada Da Morte à Ressurreição. Normalmente na Páscoa nós fazemos uma contextualização com a Páscoa judaica, que é uma prefiguração profética da Páscoa no Novo Testamento. Uma prefiguração do plano divino da redenção. Portanto, com a morte e a ressurreição e a posterior ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus. Então, nesta oportunidade, não vamos fazer a contextualização com o texto de Êxodo, capítulo 12 do Antigo Testamento. Vamos pegar o capítulo 20 do Evangelho segundo São João. Um texto que narra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do versículo 1 ao versículo 11, ao versículo 10, e depois do versículo 11 ao versículo 18, nós temos um texto muito significativo que narra a experiência de Maria Madalena com Jesus ressurreto. Então nós faremos a leitura desse texto do capítulo 20 do Evangelho segundo São João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então
entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amado Pai, que este momento sublime da história de Tua revelação possa ministrar vida profundamente nos nossos corações. Ó Deus, nós Te louvamos por podermos meditar naquilo que é o coração da fé cristã. A vida, a morte e a ressurreição de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia, Senhor, proporciona-nos mais do que o conhecimento a respeito da ressurreição. Concede-nos a mesma graça que Tu destes a Maria Madalena. Ela foi além dos discípulos e ela pôde experimentar a realidade da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo nós Te pedimos, confiando em Tuas mãos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa súplica neste momento. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo neste momento esteja ministrando a Tua igreja reunida nos lares, em nome de Jesus, e para a Tua honra e glória, oramos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Amada igreja, é com profunda reverência que neste domingo de Páscoa nós meditamos sobre esses 2 acontecimentos capitais
da revelação divina, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A leitura que fizemos do texto nos revela claramente que os discípulos ainda não tinham o conhecimento, a revelação do mistério diante do qual eles estavam se deparando. De fato, o versículo 9 diz que eles ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, é por divina revelação que nós precisamos entrar não somente no conhecimento, mas na experiência com Jesus Cristo ressurreto. Foi por esta razão que escolhemos esse texto e foi por esta razão que lemos a experiência de Maria Madalena. Esta mulher da qual Jesus expulsara 7 demônios. E nós não temos muito conhecimento a respeito da personalidade desta mulher. Mas estou citando Maria Madalena nesse dia tão especial, porque seguramente ela foi a pessoa que mais amou ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós temos aqui Pedro e João correndo para o sepulcro. Nós vemos que João, o discípulo a quem Jesus amava, e que foi exatamente o autor deste evangelho. Este discípulo teve conhecimento a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como o apóstolo Pedro também o teve. Mas Maria Madalena foi além. Ela experimentou, ela viu ao Senhor Jesus Cristo ressurreto, e creio que foi a primeira pessoa a ter tido esta revelação. Por que razão ela teve este grande privilégio? Certa vez Jesus deu um ensinamento na casa de Simão, e ele disse que aquele a quem muitos pecados foram perdoados, muito amou, mas aquele a quem poucos pecados foram perdoados, pouco amou. Isso explica por que nos nossos dias há tantos que estão fazendo tão pouco pela causa do Evangelho sobre a face da terra. E aqui o texto sagrado nos coloca diante de uma pessoa que fez muito pelo Evangelho. Uma pessoa que tinha a consciência dos muitos pecados que lhes foram perdoados. E, portanto, muito amou ao Senhor Jesus Cristo. Estamos nos referindo a Maria Madalena. Um outro fato muito curioso que relaciona esta mulher com o testemunho do Evangelho é que na cultura judaica não se dava crédito ao testemunho de uma mulher.
E nós encontramos no Novo Testamento Jesus elevando a figura da mulher. Jesus introduz uma nova era na valorização das mulheres. É assim que está narrado no Novo Testamento, que a primeira pessoa que anunciou a ressurreição de Jesus foi uma mulher, Maria Madalena, exatamente esta que muito amou ao Senhor Jesus Cristo. Dizem que ela foi a última que se afastou da cruz e a primeira que se achegou ao sepulcro no dia da ressurreição. Chegou ainda de madrugada, procurando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui ela encontra a grata e poderosa surpresa: Jesus havia ressuscitado. Então ela foi anunciar aos apóstolos. E depois aqui na narrativa do capítulo 20, do versículo 11 em diante que lemos, ela tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo ressurreto. Meus irmãos, a ressurreição é um mistério da revelação divina. E é, nas palavras de um homem de Deus do passado, o mistério da ressurreição é a consumação do próprio mistério da cruz, como disse Thomas Merton. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é o coração da fé cristã. Nós não podemos pregar o Evangelho sem pregarmos a ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro fora chamado por Deus a anunciar o Evangelho na casa de um centurião da corte italiana que encontrava-se em Cesareia. E Pedro então vai até Cesareia. E este texto está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E ali, quando Pedro estava pregando, tão logo ele anunciou a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ali estavam. Aleluia. O Evangelho, meus irmãos, as boas novas que Pedro pregou ali. O Evangelho que fomos chamados a pregar é muito mais do que uma mensagem moralizadora ou uma mensagem transformadora. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é vida. É a vida de Deus que toca o coração daqueles que creram. Ainda que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2. Então, a narrativa do Evangelho nos mostra uma poderosa vitória ali no Monte Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. E na ressurreição, Jesus vence o segundo grande inimigo da raça humana, o segundo grande inimigo do propósito divino
para a raça humana. Jesus vence a morte, nos dando a certeza do perdão de nossos pecados. O mesmo perdão que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Agora, na ressurreição de Jesus, nós recebemos a certeza do perdão de Deus. É assim que nós podemos dizer que aquilo que ocorreu na cruz foi para Deus, mas aquilo que ocorreu naquela sepultura que ficou vazia foi para nós. Amém? Aleluia. E o Evangelho torna-se esta novidade de vida, onde ele é anunciado, a fragrância da vida se espalha no meio dos pecadores. Amém? Aleluia. Para um verdadeiro cristão, a morte é um inimigo derrotado pelo poder da vida que está em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, se aquela sepultura ali nas proximidades de Jerusalém não estivesse vazia quando os apóstolos ali chegaram, nós jamais saberíamos o que a morte de Jesus Cristo adquiriu em nosso favor, realizou em nosso favor. 1 Coríntios 15, versículo 3 diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas nós precisamos compreender, precisamos discernir espiritualmente o propósito de Deus na ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3 que fomos justificados gratuitamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pouquinho adiante, no capítulo 4, ele nos mostra que por termos sido justificados, o Senhor ressuscitou. Então, o mistério da cruz está relacionado ao mistério da ressurreição. E nós, de fato, não podemos anunciar o Evangelho sem anunciarmos estas duas faces de uma mesma realidade. A cruz tem uma fisionomia sombria, terrível. Nela, Jesus ofereceu a sua vida como uma oferta para nos redimir dos nossos pecados. Então, na morte de Jesus Cristo, nós encontramos o fundamento, o alicerce da nossa justificação. Entenda-se por justificação, perdão de pecados. É aquele milagre maravilhoso que, através de Jesus Cristo, nós podemos ser declarados inocentes diante do tribunal divino. Então, na morte de Jesus Cristo, temos o fundamento, o alicerce de nossa justificação. Mas, em sua ressurreição, nós temos a prova da nossa justificação. Aleluia! Romanos capítulo 4, versículo 25, diz a palavra de Deus, o qual, se referindo a Jesus,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Aquele sepulcro vazio, meus irmãos, ele traz uma mensagem profunda e direta de que o problema do pecado está solucionado através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A redenção está cumprida, consumada, o preço foi pago. O sacrifício oferecido por Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus Pai como apropriado, como sacrifício perfeito para adquirir as nossas almas, para adquirir a igreja. Queridos irmãos, vamos entender que naquele período em que Jesus ficou naquela sepultura, portanto, entre a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa pela madrugada. Naquele período, o sangue precioso de Jesus Cristo foi apresentado no lugar santíssimo e posto no lugar da expiação pelo pecado. Agora, eu não estou me referindo ao templo de Jerusalém, que era uma réplica, era uma sombra das realidades eternas do mundo espiritual. O livro de Hebreus diz que aquele tabernáculo, aquele templo, eram sombras de uma realidade que existia no mundo espiritual. Então foi no santuário dos céus, na presença do Pai, diante do trono da glória, enquanto o corpo de Jesus jazia naquela sepultura, o seu sangue puro era apresentado diante do Pai, e o sacrifício foi aceito. Aleluia! Então, no domingo de Páscoa, o Espírito de vida da parte de Deus entra no corpo de Jesus Cristo e ele ressuscita dentre os mortos. Amém? Portanto, a ressurreição é uma prova divina de que o sacrifício de Jesus foi perfeito, ele foi digno, ele foi aceito pelo Pai nos céus. Então a ressurreição é uma prova aqui na terra para nós de que Deus ficou satisfeito com o sacrifício da cruz. Aleluia! Então Jesus ressuscita para a nossa justificação. Aleluia! A morte de Jesus Cristo, então, foi para atender às exigências de Deus com relação à lei, que diz que a alma que pecar morrerá. Jesus, então, leva para o madeiro as nossas transgressões. E Deus Pai aceita este sacrifício. Por isso que o apóstolo Paulo, em
Romanos 4, 25, ele diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação, na versão revista e atualizada da Bíblia. Eu gosto muito de uma frase de Watchman Nee, que foi um apóstolo chinês, e ele diz que a ressurreição é o recibo passado por Deus pelo sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu na cruz. O que é um recibo, meus irmãos? É aquilo que reconhece o pagamento como tendo sido efetuado. Reconhece o pagamento como adequado, como legal. Então eu gosto dessa comparação. Deus emitiu um recibo quando Jesus nos comprou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este recibo, evidentemente, é para o devedor, não é para o credor. O recibo é para nós. Portanto, Paulo, ao afirmar que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação, está se referindo a isso. Deus está provando para nós a respeito da nossa justificação. Amém? Assim que estávamos dizendo que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o fundamento da nossa justificação, mas a sua ressurreição é a prova da nossa justificação. Por isso ela é o centro da nossa segurança espiritual, é o centro da nossa paz. A ressurreição, como eu dizia, é o coração, meus irmãos, da fé cristã. A igreja primitiva cresceu a princípio em torno da esperança da ressurreição. Amém? E hoje nós precisamos celebrar com muita alegria que Jesus Cristo ressuscitou. Não importa que muitos digam que somos antiquados, porque há um esforço de Satanás nos nossos dias, usando a mídia, usando a literatura, usando o cinema, para tentar mostrar que de fato Jesus não ressuscitou. Mas, meus irmãos, nós, se quisermos pregar o Evangelho, primeiramente nós precisamos crer completamente e apaixonadamente que o nosso Senhor vive, que Ele não ficou retido em um sepulcro. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, e que a ressurreição é a consumação daquilo que Jesus começou e terminou de fazer na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. No capítulo 15 de 1 Coríntios, que é um texto extraordinário do Novo Testamento sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo diz assim, que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. A nossa fé seria inútil.
sem a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Jesus vive, Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que ter grande temor diante de Deus. Devemos trazer grande gratidão diante de Deus, porque os nossos pecados foram perdoados, nós fomos redimidos. E ao olharmos para aquela mensagem da sepultura de Jesus vazia, há uma mensagem linda e poderosa da parte de Deus para nós, para a igreja. É uma mensagem de esperança, mas também é uma mensagem de certeza, que através de Jesus Cristo nós fomos acolhidos por Deus. E que a obra de Jesus não termina em sua morte. A morte de Jesus não foi o fim, mas o começo de uma humanidade nova, remida, comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esta nova raça humana que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo sobrenatural, um povo profético, um povo cujos frutos devem cair aqui na terra, mas cujas raízes estão firmes no céu, na presença de Deus. Então, a teologia da ressurreição, ela fecha o ciclo da revelação divina que começou na encarnação de Jesus Cristo, caminha com a vida e com a morte de Jesus Cristo. Um teólogo chamado Moltmann, ele disse que uma teologia da cruz sem a ressurreição seria o inferno. Ficaríamos só com o lado sombrio, com o lado do terrível sofrimento pelo qual Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. E passou por esse sofrimento porque nos amou. Porque nos amou, entregou-se ao sofrimento por causa deste amor. Sabe que quando nós amamos, nós nos abrimos para o sofrimento. Jesus Cristo se humilhou, como diz Filipenses capítulo 2, a doutrina da kenosis, e ele se esvaziou por nós na cruz do Calvário. Jesus sofre com aquilo que contraria a sua natureza santa. Não havia como Jesus nos redimir sem antes nos amar. E não havia como ele pudesse nos amar sem enfrentar o sofrimento. E ele enfrenta o sofrimento na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, a redenção pela cruz, onde Jesus ofereceu a sua vida, é o mais insondável de todos os atos divinos registrados neste livro que é a Bíblia. E eu diria, o mais insondável dos atos divinos registrados na história da raça humana.
Na cruz do Calvário, Jesus Cristo revelou o maior poder do universo, que é o poder do amor. Mas tudo isso não ficaria muito claro para nós se aquela sepultura de Jesus não estivesse vazia pela madrugada daquele domingo de Páscoa, quando os discípulos ali chegaram. Na verdade, quem chegou primeiro foi aquela discípula que mais amou ao Senhor Jesus Cristo e que recebeu a graça, o privilégio de ser a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Nós começamos esta reflexão nesta noite falando de Maria Madalena, e nós queríamos concluí-la ainda falando de Maria Madalena. Se Deus lhe desse a oportunidade de escolher entre possuir o conhecimento da ressurreição e a experiência da ressurreição, com qual você ficaria? Eu queria que você pensasse nesta pergunta por alguns minutos. Pedro e João, ainda que João fosse o discípulo a quem Jesus amava, Pedro e João ficaram com o conhecimento. Maria Madalena ficou, na verdade, com o conhecimento em sua primeira ida ao sepulcro e ficou com a experiência em sua segunda ida ao sepulcro. Eu queria lhes comunicar uma coisa que observamos no Novo Testamento após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição, Jesus somente apareceu para aqueles que o amavam. E, de fato, apareceu primeiro para aquela que mais o amou, que foi Maria Madalena. Eu quero encerrar esta reflexão de domingo de Páscoa, orando por mim e por todos vocês, para que nós encontremos graça aos olhos do nosso Pai. De podermos amá-lo de tal maneira que possamos também experimentá-lo em nossa vida. Usando a expressão que usou Jó, após ter passado por aquela dura experiência. Ele diz: eu antes te conhecia somente de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, tão mais profundo foi o seu quebrantamento, o seu arrependimento, para desfrutar a graça da revelação divina em sua vida.
é o mesmo que nós devemos desejar ardentemente, contemplar a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podemos orar por este objetivo maravilhoso nesse domingo de Páscoa. Precisamos experimentar a realidade de que o nosso Jesus Cristo vive e Ele voltará. Amém? Aleluia. Que o nosso coração possa, por amor àquele que vive para sempre, que o nosso coração possa se desapegar das coisas efêmeras, passageiras, corruptíveis deste mundo presente. Que os olhos da nossa fé possam atravessar as realidades embaçadas e temporárias deste mundo, para contemplarmos a glória daquele que vive e reina para sempre e que voltará para completar a obra da nossa redenção. Ele nos prometeu que faria. Ele sempre conclui aquilo que Ele promete fazer. Fechemos os nossos olhos e oremos nesta hora. Pai bendito, te adoramos neste domingo de Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Porque Jesus cumpriu em sua vida santa todas as profecias e figuras relacionadas com a Páscoa judaica. E agora somos livres do poder do pecado. Somos livres das garras da morte, no poder da cruz e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, quebranta o nosso coração, faz humilde e apaixonado o nosso coração, que possamos arder em amor e em gratidão a Ti, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou, o Senhor nos conquistou. E agora nós desejamos estar contigo nesta vida e na próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos desta vida adentrarmos a eternidade em Tua presença, Senhor. Ó Deus, dá à Tua igreja as características de um povo livre. Senhor, todo cativeiro seja quebrado. Senhor, Tu nos dizes em Colossenses capítulo 2, que o Senhor cravou naquela cruz o escrito de dívida que era contra nós. Ó Deus, nós estamos de posse daquele recibo sagrado que é a ressurreição de Teu Filho amado Jesus Cristo. Que possamos viver e firmar a nossa vida nestas verdades eternas. E levantando as mãos sobre a Tua amada igreja, este povo mais feliz da terra,
povo a quem o Senhor redimiu. Nós dizemos, Igreja do Deus vivo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.